a quantidade de lideranças que tantas vezes diz: "Eu fiz um esforço enorme", e as pessoas não valorizaram. Nós focamos-nos sempre muito no problema e não E na verdadeiramente, solução. não é? E não estamos a aproveitar verdadeiramente o que é que esta diversidade nos traz. Quer dizer, quando nós temos uma equipa diversa, é espetacular o que conseguimos tirar disso. Como é que podemos incentivar os líderes a abraçarem este tema como uma vantagem competitiva para as empresas, para as organizações, em vez de ser apenas um cumprimento de uma obrigação legal? Se fui chamado aos recursos humanos, é porque vou ser Exato. despedida. Mas porquê? Os recursos humanos fazem muito mais coisas do Do que que despedir despedir pessoas. pessoas. Aliás, é a coisa que nós menos queremos fazer, é Claro. despedir pessoas. Olá, bem-vindos ao Labarcast. Hoje vamos abordar o tema da diversidade, equidade e inclusão. Existem muitas definições, não obstante, podemos identificar esta área como um conjunto de regras e de princípios que visam assegurar ambientes, nomeadamente profissionais, que promovam o acolhimento, o respeito e a igualdade de oportunidades, independentemente das características e das particularidades de cada um. Por outro lado, são também práticas e procedimentos que visam aproveitar a diferença como força motriz do desenvolvimento e do crescimento empresarial. É uma utopia? Não será melhor trabalharmos com pessoas que pensam, trabalham e agem do mesmo modo? Devemos desistir das novas e velhas gerações ou, ao invés, devemos compreendê-las, criar pontos e aproveitar a energia e visão do mundo? Para analisarmos estas e outras questões, temos hoje connosco Wanda Santos, diretora de Recursos Humanos e de Comunicação e Marketing e formadora nas áreas de Gestão e Desenvolvimento de Talento. Wanda, bem-vinda ao Lebercast. Muito obrigada, David. Eu é que agradeço muito este convite. Aliás, queria aproveitar este momento para dar os parabéns. Vocês estão a fazer um trabalho excepcional. Acho mesmo que tínhamos uma lacuna nesta área e sem dúvida que vocês vieram preencher e estão de parabéns. Por isso, só posso sentir muito grata por este convite e por estar aqui hoje. Obrigada. Muito obrigado por ter aceitado a participação no Lebercast e pelas suas palavras. Naturalmente que este é um espaço que está em crescimento e em desenvolvimento. Portanto, todas as sugestões, propostas que tenha, faça-nos chegar. Temos todo o gosto em tentar implementá-las de alguma forma. Gostamos muito de aceitar desafios e tentar implementá-los da melhor forma possível. Por isso, temos uma porta aberta para esse efeito. Obrigada, David. Muito bem, relativamente ao tema que nos traz aqui hoje, é um tema que não é recente, mas está a ganhar cada vez mais relevância. Temos algumas questões que gostávamos de ver consigo também, visões sobre essas matérias. E para começar, a primeira questão que tinha aqui para lhe colocar é se este tema da diversidade, da equidade e da inclusão, se é uma utopia, se é apenas uma boa marca publicitária, um mero simbolismo, ou tem, no seu entender, um real impacto na vida das pessoas e das empresas. Sem dúvida que tem, na minha ótica enquanto profissional e acompanhando um conjunto de empresas, tem, mas eu gostava de começar um bocadinho atrás, David, se me Bem, claro permite. que sim. E eu gostava por, de alguma forma, deixar claro também o que é isto do conceito da diversidade, equidade e inclusão. E até trouxe aqui algumas notas, porque eu acho que é importante. Eu acho que as pessoas ainda confundem alguns dos termos, e já que estamos a tocar neste assunto, trazer um bocadinho também esta clarificação às pessoas. Então, no fundo, a diversidade refere-se aqui à variedade de características, não é? Que tornam cada pessoa única. E nós falamos de alguma forma, seja de género, seja de etnia, seja de as questões relativamente à deficiência, mas também muitos aspectos relativos mais invisíveis, sejam as crenças, os valores, as próprias orientações sexuais, a identidade de género, pronto. Então, isto é importante nós também explicarmos às pessoas, porque muitas das vezes quando falamos sobre este tema, as pessoas de facto confundem as três vertentes, não é? Diversidade, equidade e inclusão. Quando falamos em equidade, já estamos a falar na criação, no fundo, de condições que garantam, de alguma forma, esta igualdade de oportunidades. Isso é super importante, porque, na verdade, é aquilo que se pretende. Às vezes baralha-se um bocadinho a questão da equidade, que é as pessoas têm que ser. Não, é igualdade de oportunidades. Não é as pessoas têm que ser todas iguais, têm é que ter, de facto, as mesmas oportunidades. Quando falamos em inclusão, naturalmente que estamos a falar em criar ambientes onde as pessoas possam sentir bem-vindas, valorizadas, respeitadas, ou seja, no fundo, uma das coisas que não queremos é, não basta apenas ter diversidade, a inclusão é no fundo garantir que todas as vozes também são ouvidas, e isso é um dos temas que eu acho que é muito importante e eu tenho a certeza que o vamos abordar entretanto. Mas,
Pegando um bocadinho nesta pergunta que o David me fez, se de facto isto é uma utopia ou se tem um real impacto, eu diria que sim. Não há dúvidas nenhumas que tem um real impacto. Aliás, há estudos, e daí eu também gostava de vos dizer esses estudos que comprovam isso mesmo, para quem gostar mais desta vertente científica do processo, em que, por exemplo, um estudo como o da McKinsey, que indica que as empresas com maior diversidade são 36% mais propensas a ter melhores resultados financeiros e são muito mais resilientes à mudança. Quer dizer, eu acho que isto é sinónimo de que, de facto, não há dúvidas que a diversidade, a equidade e a inclusão funciona, mas efetivamente tem que funcionar não apenas numa vertente utópica de, ok, para eu garantir que as coisas vão funcionar, eu vou criar um conjunto de características, têm que ser implementadas e as empresas têm que agir com base nisso. Mas, na verdade, ok, e querendo ser aqui um bocadinho trazendo esta questão, a verdade é que este é um processo que começa em nós. Eu costumo dizer muitas das vezes que a liderança não é quando nós começamos a liderar os outros, é um processo interno. E a diversidade, a equidade e a inclusão também. É um processo que começa em cada um de nós e é um desafio que deixa todos aqueles que nos estão a ouvir refletirem sobre isto. E temos que treinar para isso, porque não nascemos com o chip da diversidade, equidade e inclusão em nós. Um dos temas que muitas vezes se discute nesta matéria, é verdade que são muitas vezes as gerações mais jovens que estão a entrar no mercado de trabalho, mas há um que eu gostaria de também ter a sua opinião, que é o seguinte. Às vezes ouve-se que aos 50 anos de idade somos velhos para trabalhar e muitos júniores ou jovens para a reforma. Até que ponto é que políticas ou procedimentos de diversidade, equidade e inclusão são úteis para ajudar a resolver ou não este desafio, este dilema? E se há também, nesta matéria da diversidade, equidade e inclusão, também algum papel para o Estado? Ou só deve ficar no lado das empresas e dos empregadores resolverem este desafio? Bem, isso é uma excelente pergunta, David, e eu acho que é uma das perguntas que está verdadeiramente também nos dias de hoje a ganhar aqui alguma propulsão em termos de espaço, não é? Nós estamos a passar aqui por um conjunto de situações em termos da nossa economia, não é? Que a nossa taxa de natalidade não é propriamente fantástica e sabemos de antemão que aquilo que vai acontecer é que nós Vamos ter que trabalhar mais anos. vamos ter que trabalhar mais anos. Isso significa também que começamos a olhar para as pessoas de uma forma diferente, ou devemos começar, não é? Até mesmo porque, repare, eu penso em mim enquanto pessoa. Bem, eu não me vejo a não trabalhar o resto da minha vida. Claro que eu gosto muito de momentos de lazer, mas esta questão da contribuição. Então, sem dúvida nenhuma que o envelhecimento da força de trabalho, não é? No fundo, não, é uma forma de repensar toda esta estrutura. A verdade é que nós, com 50 anos, estamos mais que aptos para dar continuidade ao nosso processo em termos profissionais e laborais. E mais, nós conseguimos, com esta força de trabalho, conseguir de alguma forma fazer o equilíbrio entre as forças mais jovens e as mais séniores. Então isso é super importante. Por exemplo, algumas ações concretas que eu acho que, na verdade, poderiam ser muito interessantes, que é os programas de mentorias intergeracionais, que é uma coisa que não é feita. Quase que parece que há uma separação no próprio processo. Nós integramos as pessoas dentro das empresas e automaticamente parece que separamos que é a pessoa que tem mais idade, que se calhar já vem com uma série de hábitos. Repare, trabalhando com muitas empresas, eu também ouço muitas das vezes aquilo que é a voz tanto dos recursos humanos como das pessoas que lideram as empresas. Então, porque é mais fácil trabalhar com uma pessoa que vem sem vícios. Mas e aquela que aprendeu e que tem, de facto, o saber de poder, com a experiência, dizer o que é que pode ou não pode funcionar, não é? Mas, hoje em dia, nós temos pessoas com 50 anos que querem continuar a aprender. Eu hei de ser uma dessas pessoas, eu hei de ter 70 anos e quero continuar a aprender, David. Por isso, Eu partilho da mesma visão. então, Aliás, seremos eu vou os dois. partilhar aqui consigo esta curiosidade. Muitas vezes digo que gostava de me reformar cedo. A minha esposa, que me conhece mais ou menos bem, diz exatamente que eu irei trabalhar até morrer. Portanto, eu não sei se estarei num ponto ou noutro, mas por isso, na visão da minha esposa, partilharei seguramente dessa mesma perspectiva. David, eu já agora, e até para quem nos vai escutar, vou fazer aqui uma confidência também, porque eu acho que é muito giro, que é, o meu marido diz exatamente a mesma coisa. Eu às vezes brinco e digo assim, se eu ganhasse o Euromilhões, eu. e ele diz,
mas o que é que isso interessa? Tu vais ganhar o Euromilhões e vais continuar a fazer o que fazes hoje. Exatamente a E mesma então pronto, resposta. por isso acho que partilhando aqui com as pessoas que nos estão a ouvir, acho que é de facto delicioso este momento em que as próprias pessoas que também vivem connosco Sim, 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 percebem sim, que sim. nós queremos. Então, na verdade, nós seremos estas pessoas que queremos continuar aos 50, 60 a ter oportunidades de mostrar aquilo que valemos, não é? Então, olhando para isto, de facto, estes programas de mentoria intergeracionais são extremamente importantes, até para desmistificar verdadeiramente, porque, reparem, há uma coisa que acontece que é os jovens podem trazer toda esta vertente da tecnologia e as pessoas podem trazer, as pessoas que têm mais, que são mais séniores, porque esta questão da idade, quer dizer, é muito Sim, sim, sim. relativa, podem trazer a vertente da experiência, daquilo que foi também a sua vivência ao longo do tempo. Então, são duas coisas tão importantes no mercado de trabalho. A outra questão tem a ver com a requalificação contínua, ok? Que é extremamente importante, que é continuarmos de facto a investir em formação para atualizar as competências e continuar a manter as pessoas competitivas no mercado. E depois, de alguma forma, uma coisa que eu acho que também é importante, e eu acho que isso também veio, que, quer dizer, já toda a gente está um bocadinho cansada de falar do Covid, mas a verdade é que esta questão dos modelos híbridos trouxe aqui uma expansão muito grande, que também é muito importante para as necessidades destes próprios trabalhadores. Quer dizer, nós não nos podemos esquecer que também temos que respeitar este ciclo de vida que as pessoas vão tendo ao longo do tempo. Quer dizer, vamos lá ver, eu aos 20 anos adorava ficar a estudar até às 2, 3 da manhã. Hoje, na verdade, tenho o ciclo inverso, acorda às 5, não é? E por isso é normal que a gente também tenha que adaptar algumas regras dentro das empresas para isto. Mas, respondendo aqui à pergunta do David relativamente ao papel do Estado, sem dúvida nenhuma que o Estado é muito importante neste processo, até como desmistificação na própria sociedade, não é? E isso, quer dizer, o Estado tem um papel muito global nesse sentido. Por isso, sem dúvida que, além de criar incentivos fiscais, que eu acho que podia ser super interessante para as empresas promoverem, nós também temos incentivos fiscais para as questões dos primeiros empregos. Por Exatamente. que não dos empregos Nem não mais. é, para pessoas mais séniores? Faz todo o sentido. Então, desenvolver políticas, no fundo, que também favoreçam estas integrações, não é? Nem Penso mais. que... Não, isso partilhamos também nesse aspecto da mesma visão, porque muitas vezes falamos do problema da integração dos mais jovens no mercado de trabalho e esquecemos muitas vezes da potencial desintegração no mercado de trabalho dos menos jovens. Portanto, é muito importante essa sua visão. Olhando um bocadinho aqui para estes temas e quais são as medidas que devem ser ou não adotadas para cada empresa, há uma questão que se coloca também, que é se é possível ou desejável, ou se deve ser mesmo efetuado, ou levado a cabo, que as organizações implementem procedimentos de medição e de avaliação do impacto destas iniciativas sobre diversidade, equidade e inclusão na vida e na organização do trabalho, mas também no desenvolvimento e crescimento das empresas. Isto faz sentido ter estas políticas? É viável? Estamos a pensar só de organizações muito grandes? Como é que... Não, de todo, de todo. Aliás, há uma coisa que eu vou partilhar, englobando aqui um bocadinho neste podcast, porque eu acho que é interessante. Eu tenho estado a trabalhar ultimamente muito com pequenas, pequenas empresas e também médias. E há uma das coisas que eu costumo dizer muito a estas empresas, que é, muitas das vezes há uma queixa recorrente dos gestores, dizendo porque só nas grandes empresas é que é possível. Não, na verdade isso não é uma verdade. Na verdade, nas pequenas empresas ainda é mais possível do que só nas grandes. Porquê? Porque há um caráter de proximidade que às vezes nas grandes não existe, ok? E todas as empresas são importantes em todos os setores e tudo mais. Isto significa que as pequenas e médias empresas também têm que, para serem competitivas e apetecíveis, certo? Para atrair e reter talentos, também assemelharem-se a procedimentos que grandes empresas têm. E, na verdade, o que acontece é que muitas das vezes as empresas querem cair nesta base do perfeccionismo. Eu costumo dizer que não há nada como dar o primeiro passo e depois vamos progredindo, não é? Então, quando me pergunta se de alguma forma medir o impacto destas iniciativas do DEI é possível, bem, não é só possível, como na minha ótica, além de ser possível, é essencial para medir o sucesso. Só que é importante também termos aqui algum equilíbrio, porque nem tudo de facto pode ser medido, Medido. como é óbvio, não é? É. Então, claro que sem métricas é difícil compreender o progresso, não há dúvida. Mas ao mesmo tempo, ou até justificar determinado tipo de investimentos, Exatamente. tudo bem.
mas ao mesmo tempo também é importante termos uma outra visão, que é este contrabalanço. Quer dizer, nem tudo é só métrica, nem tudo é apenas uma dispersão mental. Então, as coisas têm que, de facto, se conjugar umas com as outras. Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos que considero, de indicadores que considero importantes, como a diversidade em cargos de liderança, ou seja, de alguma forma avaliar, no fundo, esta representatividade, não é, de grupos subrepresentados. Nós sabemos que já começa a haver um alargamento, mas muitas das vezes havia grupos subrepresentados, ou só homens, ou só determinado. E isto não tem a ver com Sim, homens e com mulheres, tem a ver sim, com sim. determinado tipo de características, não é? Outra coisa que é importante tem a ver com as taxas de rotatividade e a retenção de talentos diversos, ou seja, perceber se de alguma forma as condições que eu tenho de trabalho são inclusivas e valorizam a diversidade. Isso é muito importante. A outra parte tem a ver com o compromisso dos próprios colaboradores, ou seja, fazermos pesquisas daquilo que a gente chama do clima organizacional, que de alguma forma podem revelar se as equipas estão a sentir-se incluídas, respeitadas dentro do próprio sistema em termos práticos, não é? Então, sim, mas as avaliações qualitativas também são muito importantes, porque os números não traduzem muitas das vezes aquilo que é uma emoção ou um sentimento. É Então, uma parte da realidade. não é? E então é importante como feedback, também recolher este feedback direto. Por isso, as duas vertentes são importantes. O que é que eu acho? Às vezes caímos muito só no exagero de uma ou só no exagero da outra. E as duas é que fazem verdadeiramente a fórmula de sucesso. Mas é uma opinião. Claro, não. E naturalmente que a sua experiência é muito importante para chegarmos a esses indicadores. E tendo em conta também a sua experiência, será que nos poderia indicar três exemplos ou exemplos de erros ou lapsos que às vezes sucedem quando queremos implementar em projetos de diversidade, equidade e inclusão, no sentido de isto acontecem frequentemente e se calhar podem ser corrigidos, em que medida, ou lá está, um bocadinho a experiência sobre esses lapsos nessa ideia de que nós queremos implementar, às vezes não sabemos muito bem como, é verdade que temos que medir, mas que aprendizagens é que podemos tirar dos erros? Porque eu normalmente costumo dizer que os erros são o primeiro ponto para nós corrigirmos. O erro aqui não tem necessariamente a ver com culpa, tem a ver com a identificação de uma experiência que não correu bem para podermos melhorar. É sempre erro como uma versão de primeiro passo para a nova oportunidade. Boa. Então, eu gosto dessas perguntas, desafiam-me, Sim. ok? Desafiam-me. Então, vamos lá ver. Eu vou começar um bocadinho antes, está bem, David? Que é, independentemente daquilo que pode ser, de facto, os principais erros, eu gostava de falar de alguns passos que são importantes neste processo da diversidade, equidade e inclusão. A primeira coisa é quando nós verdadeiramente recrutamos as pessoas para virem para as empresas, nós demonstrarmos que temos uma cultura que condiz literalmente com aquilo que temos de facto, ou seja, que as coisas são coerentes. Uma das coisas que mais me dá prazer ao longo do meu percurso profissional é sentir sempre que, de alguma forma, as pessoas entram para trabalhar e de repente dizem assim, passado 1 ou 2 meses: Wanda, isto afinal é mesmo assim. E isso para mim é espetacular. É o melhor elogio que alguém pode dar. Porque, na verdade, não tem a ver com fazermos recrutamento que seja, desculpa uma expressão um bocadinho fancy, de que esta empresa é espetacular. Não, a empresa tem dificuldades, as empresas passam por determinado tipo de momentos desafiantes e as pessoas, efetivamente, algumas são mais agradáveis do que outras em termos da simpatia, mas isso não significa que sejam más pessoas por si só, certo? Então, o que é que eu quero dizer com isto? Primeiro, mostrar a realidade, sem dúvida. E isto, logo à partida, é um processo de day. A outra questão é também deixarmos espaço para a segurança psicológica das próprias pessoas. Isto é uma coisa que se fala tanto, fala-se muito do well-being, da segurança psicológica, mas depois, na verdade, o que é que verdadeiramente interessa? Claro que é sempre bom nós podermos dar aos nossos colaboradores momentos em que eles possam praticar o yoga, que possam fazer. Isso é excepcional. Reparem, nos sítios onde eu passei, nós também tínhamos às vezes umas mesas de matraquilhos e está fantástico. Mas verdadeiramente nós estamos interessados em ouvir aquilo que as pessoas têm para nos dizer. E uma das coisas que eu sinto muitas das vezes é que nós não nos queremos debater com os problemas dos outros, mas os outros são as pessoas que trabalham connosco. São elas que levam a nossa empresa para o próximo patamar. Então, nós não nos podemos imiscuir disso, não é? Ou seja, há um momento em que eu tenho que verdadeiramente abraçar isso, que é poder, eu até posso não fazer mais, mas eu tenho que acolher esse momento. Então, isso é super importante. E eu vou partilhar aqui uma pequena coisa. David, se eu estiver a falar demais, mande-me calar, está bem? Nada, nada, Então, nada.
eu vou partilhar aqui uma pequena história muito interessante. Nós tínhamos uma colaboradora que tinha duas propostas de emprego, uma para a empresa onde eu estava a trabalhar e outra para outra empresa. E nós quando fazemos o processo de recrutamento, nós abrimos literalmente as portas da empresa. A pessoa não toma uma decisão sem antes conhecer a empresa no seu todo. Vai conhecer os colegas com quem vai trabalhar tudo, vê tudo por dentro, ok? Não queremos esconder nada, queremos que aquela pessoa venha comprometida com aquilo que de facto nós lhe mostramos. E então, basicamente, uma coisa muito engraçada foi o seguinte: nós temos um processo em que, habitualmente, eu, em função da formação que tenho e tudo mais, faço muito processo de mentoria e coaching interno e a gente dá apoio às pessoas. Mas achei que, por uma questão justa, que não seria correto da minha parte não dar às pessoas a possibilidade de elas terem um elemento externo, Uhum. no sentido de as poderem ouvir. Porque, quer dizer, imaginem que têm alguma coisa a dizer sobre mim. Às vezes as pessoas não se sentem confortáveis para o fazer. Então o que é que fizemos? Passámos a ter um serviço de psicologia, no sentido de as pessoas poderem recorrer a ele em termos práticos, em que dizemos, olha, vocês não precisam de dizer nada que têm, eu não vejo também na empresa, tudo ok. O que é a parte gira do processo? A parte gira do processo é que, de repente, quando eu tenho esta colaboradora que tem que tomar a decisão, ela liga-me e diz, Wanda, eu vou tomar a decisão de ir para a vossa empresa. Fica muito mais longe, na verdade, a proposta é exatamente igual, mas há uma coisa que eu sinto: vocês tomam conta das vossas pessoas. E isso para mim é fundamental. Por isso eu não me importo demorar 1 hora e meia a ir trabalhar, porque sei que alguém vai tomar conta de mim. Então, isto verdadeiramente é também termos processos de DEI dentro das empresas. Se é fácil, não. Mas quer dizer, estar com pessoas é um processo contínuo de De crescimento, não é? aprendizagem Não recíproca. é? Mas a verdade é que nós temos que abrir. Agora, também há outra coisa que dissemos às pessoas: nós temos muita vontade, mas nunca poderemos resolver o problema de todas as pessoas, até porque há um momento em que não podemos passar um determinado tipo de barreiras. Mas aqui faremos para isso. Mas, não esquecendo da pergunta original, só respondendo aqui a algumas questões, que é: estes erros muitas das vezes ocorrem porquê? Porque há ações sem diagnóstico, não é? Uhum. Ou seja, eu no fundo lanço iniciativas, mas não procuro saber. E eu vou-lhe dar um exemplo muito giro, que é, eu agora tenho estado a dar uma formação e falámos sobre as ofertas de Natal. E a pessoa diz-me assim: eu, na minha empresa, costumo oferecer um cabaz com uma garrafa de. Oferecíamos um cabaz com uma garrafa de vinho e uma série de coisas. Só que eu achei que, como entretanto entrei para a empresa, que devia oferecer uma garrafa de azeite. E então o que fiz foi mudei a garrafa de vinho e passei a oferecer a garrafa de azeite. E ofereci 1 ano, ofereci 2 e ofereci 3, até que ao terceiro ano a pessoa faz uma cara e diz-me: Ah, uma garrafa de azeite. Então, mas vocês não gostam? Não, é que eu ainda tenho lá as outras todas que me ofereceu. E logo aqui há uma questão que é a questão do enviesamento, que é, nós muitas das vezes, e daqui estar a falar das Sim, ações sim, sem sim, sim. diagnóstico, o que é que fazemos? Damos a achar que, como é importante para nós, E os depois os outros outros. também vão valorizar. E depois ficamos tristes porque, na verdade, os outros não valorizam. A quantidade de lideranças que tantas vezes diz: eu fiz um esforço enorme e as pessoas não valorizaram. Mas há aqui uma questão que é preciso ter em conta, uma comunicação clara daquilo que é o esforço que estamos a fazer, que é importante, mas acima de tudo também fazer ações que tenham um diagnóstico, ou seja, lançarmos iniciativas, mas que essas necessidades ou aquilo que as pessoas de facto vão ao encontro. Então, o que é que nós ensinamos às pessoas? Que se eu quero, por exemplo, lançar determinado tipo de benefícios, o que é que eu devo fazer? Eu devo, acima de tudo, tentar dizer assim: ok, a empresa, enquanto empresa, pode isto, não é? Então, dentro disto que pode, eu tenho isto, isto, isto e isto. Então, eu vou agora lançar para as pessoas e tentar perceber o que é que elas efetivamente precisam. Pronto, e isso faz mais sentido, esse é um dos erros. Depois, o outro erro tem a ver com o foco exclusivo em cotas, não é? Este foco exclusivo em cotas, ou seja, claro que é importante, e a lei veio ajudar Certo, a que certo. algumas empresas de facto contribuíssem para isto, mas eu, a uma certa altura, se pronto, ok, já comprei os meus 5%, então está fechado, É meramente formal. não é? Quer dizer, este é um dos erros, e depois é a falta de envolvimento da liderança. Sem dúvida que a liderança tem um papel importantíssimo neste assunto. E isso aí, esse tema, já abordou várias vezes o tema da liderança e suscita-me a seguinte questão. Qual é que é, de facto, o papel da liderança na promoção e no real aproveitamento de uma cultura sólida, de diversidade, equidade e inclusão? Em particular,
Como é que podemos incentivar os líderes a abraçarem este tema como uma vantagem competitiva para as empresas, para as organizações, em vez de ser apenas um cumprimento de uma obrigação legal, a cumprimento de uma meta, um check numa lista? Então, às vezes quando falamos dos líderes, eu acho que, eu fico muito satisfeita porque começou-se a desmistificar o papel do líder, como se o líder tivesse que ser a pessoa perfeita. Sim, um Deus. Não é? O líder é uma pessoa, é humano, que naturalmente também se debate com as suas próprias imperfeições, vulnerabilidades, às vezes as suas faltas de autoconfiança e tudo mais. E isso é importante que esteja claro para todos os colaboradores, e pronto. Mas também é um papel que o líder tem que fazer. Ok? Porque muitas das vezes nós queremos que o outro adivinhe em nós aquilo que se passa, quando nós próprios também não fazemos esse caminho. Agora, quando me pergunta qual é o papel da liderança eu diria quase que é como um maestro. É, no fundo, ele que determina o tom da cultura organizacional. E, quer dizer, nós podemos estar aqui a falar em vários tipos de liderança. E eu vou aproveitar também para deixar aqui uma nota relativamente a isso, que é, nós temos a liderança em termos de o diretor-geral, o CEO, o administrador, que seja, não é? Que ele também às vezes ele não precisa ditar o tom, mas pode deixar espaço para que esse tom seja feito, ok? Não estamos à espera que a pessoa seja omnipresente e esteja constantemente, mas deixar de facto espaço para isso. Mas uma das coisas que é muito importante é que os líderes intermédios também não façam este passo atrás de porque ele não fez, eu também não faço. Bem, eu não sou um bom exemplo para isso, até porque eu diria que sou um bocadinho rebelde nesse aspecto. Eu nunca acho que eu acho sempre que há uma parte da responsabilidade que é minha, porque, o líder que está acima de mim pode não ter visto, pode não ter percebido, porque ele é uma pessoa, tal como eu. Então, o que é que eu devo fazer enquanto líder? O que eu devo fazer é também, junto das minhas equipas, tocar esse tom organizacional e mostrar-lhe que isso efetivamente é possível. E ao mostrar-lhe que isso é possível, a gente se calhar poder fazer quase no fundo, esta sinfonia. O que acontece muitas das vezes é que nós temos exatamente o papel oposto, que é ele não faz, eu também não vou fazer, e de repente ninguém faz. Então, na verdade, eu também não estou a ser muito melhor do que ele, não é? E eu costumo dizer, se eu sei fazer melhor, eu devo contribuir com esse melhor. Então, na verdade, uma das coisas que nós devemos de facto fazer é ter este tom organizacional que vai influenciar de facto os comportamentos. Mas também devemos, para incentivar os líderes, devemos, primeiro, ajudar nesta evidência dos benefícios concretos, ou seja, demonstrar como é que e ajudar a ver como é que isso, e aqui se calhar às vezes para algumas pessoas os dados é importante, daí que a liderança não seja fácil, porque eu também tenho que me adequar às pessoas, há umas que agem mais por sentimento, outras mais por dados, então isso é importante. Evidenciar benefícios concretos, ou seja, demonstrar como é que a diversidade melhora os resultados financeiros e promove a inovação. Formação e sensibilização, eu acho que continua a faltar, continua a haver um desconhecimento muito grande. Isto é só para a pessoa que é deficiente. Não, não, de todo. Diversidade é quando o David tem um pensamento diferente do meu e eu também tenho que dar espaço para ouvir isso. É assim que começa. E reconhecer esse esforço, eu acho que também é importante. Continua a não. Continuamos a achar que este é um papel secundário. Vou dar um exemplo. Eu vejo isto a acontecer com muita frequência, que é um líder que até agarra em parte do seu tempo para ouvir as pessoas que trabalham consigo. Estamos a falar de um líder intermédio, para de facto dar essa atenção e muitas das vezes ouve da pessoa que está acima de si: Coisas que não gosta. Estás a perder tempo, devias estar focado era em ações concretas. Não, cuidar das pessoas é uma ação concreta. Se eu tiver as pessoas alinhadas, o meu negócio rapidamente também se vai alinhar, não é? Se eu tiver a pessoa desfocada, se ela achar que nós não estamos a ser compassivos com o seu processo, por isso, isto não é. Eu acho que, e eu fico muito contente, e este podcast também é prova disso, começamos a desmistificar esta questão de que isto parece amor e uma cabana, não é? Não é. Ou seja, de todo não é. E se nós pararmos para respirar e olharmos para o processo, percebemos que nós queremos isso também para nós enquanto profissionais. Claro que sim, claro que sim. Não, e isso, há até quem fale na técnica do walking around,
que é o circular e ver como é que está o ambiente organizacional. É muito importante isso, não estarmos apenas fechados no nosso gabinete à espera que as coisas aconteçam ou que nos venham, ou que nos chegue a informação para tomarmos as decisões. Mas olhando aqui um bocadinho, voltando ao tema da diversidade, equidade e inclusão, um bocadinho o objetivo será criar organizações que sejam multiculturais, multinacionais, eventualmente multigeracionais e multiaspiracionais. Considerando estas multiplicidades e estas diversidades, devemos desistir ou devemos nos reinventar? Por exemplo, será que devemos promover estratégias de aceitação genuína como ponto de partida para a inclusão e de empatia como motor para a diversidade e para a equidade? Desistir nunca, ok? Desistir nunca. Pelo menos é o meu conceito, desistir nunca. Podemos às vezes desistir, mas é porque encontramos um novo caminho, não porque este tema é sem dúvida e cada vez mais, e nós vemos que existem de facto diferenças geracionais grandes. Quer dizer, às vezes nós temos assim, porque esta nova geração, eu ouço muito isto dos vídeos, não tem compromisso. Não, não, não é verdade. Quer dizer, nós não podemos, por duas pessoas ou três pessoas, passar a dizer que toda a geração. Há de facto um tema muito concreto que é, em termos práticos, as pessoas procuram coisas diferentes, procuram um equilíbrio maior entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional, sem dúvida. Mas não é só da geração, nós temos as pessoas com 45, 50 anos que também procuram esse próprio equilíbrio. Então, isso, na verdade, sim, sem dúvida que esta geração, se calhar, viu muitas das vezes os seus pais trabalharem até tarde e disseram, "Bem, mas eu não quero isto para mim", mas continua a haver muitas pessoas comprometidas. Eu trabalho com uma gama de pessoas muito jovens, ok? E as pessoas têm um nível de comprometimento excepcional. Agora, também querem sentir que, de alguma forma, do outro lado também há esse comprometimento. E também trazemos muitas pessoas que já têm uma faixa etária um bocadinho maior e tem sido espetacular conseguirmos promover estas duas situações. Agora, naturalmente que as necessidades de um e do outro é que não são iguais. Então, pegando nesta pergunta que o David fez, eu gostava de dizer que eu acho que o ponto de partida começa na aceitação genuína e nós temos muita dificuldade em fazer um processo de aceitação. Nós queremos muito ser aceitos, mas não temos muita dificuldade em aceitar os outros, não é? Então, isto logo à partida é um tema que é importante, que é esta aceitação genuína do outro, ok? Das diferentes formas de estar. Porque, vou dar um exemplo, eu achei espetacular, eu soube agora de uma farmácia que fez a contratação de uma pessoa que vinha, tem um determinado estilo cultural e que dizia que queria usar burca no atendimento em Portugal. E essa farmácia aceitou. Isto é verdadeiramente um processo de inclusão. Claro que não estamos habituados, mas é um caminho, não é? Então, a aceitação genuína como ponto de partida. E perceber que este reconhecimento e este respeitar das diferenças culturais e geracionais é uma vantagem, ok? Porque nós aprendemos imenso uns com os outros. E eu costumo dizer que, mesmo nas vicissitudes da vida, nós temos sempre aprendizagens. Depois é a comunicação adaptativa, sem dúvida nenhuma que esta comunicação adaptativa de garantir que as mensagens são claras, ok? E inclusivas para diferentes públicos. Isso é extremamente importante. E nós às vezes, e nós vemos, quando as pessoas estão a fazer apresentações e tudo mais, eu lanço uma mensagem que é a minha mensagem. Não estou preocupado se isso vai ao encontro da minha plateia. Isso não pode acontecer, não é? Muito menos em empresas. Depois, a formação contínua, investir em formações de sensibilização, eu acho que isso é muito importante, e as políticas flexíveis, ou seja, no fundo, esta possibilidade de as pessoas também se adaptarem a realidades específicas que promovem a equidade, não é? Ou seja, reinventar-se, sem dúvida, desistir nunca e aproveitar, porque eu acho que nós focamos-nos sempre muito no problema e não Sim, sim, sim. verdadeiramente, não é? E não estamos a aproveitar verdadeiramente o que é que esta diversidade nos traz. Quer dizer, quando nós temos uma equipa diversa, é espetacular o que conseguimos tirar disso, se estivermos verdadeiramente abertos a isso, não é? Sim, sim, Abertos. sim, sim. Não, isso é realmente, partilho também dessa mesma visão. Há aqui um outro elemento, também já foi abordado há pouco, mas que eu teria aqui também para saber a sua opinião, que é o seguinte: até que ponto é que a utilização da tecnologia tem um papel aqui nas políticas de diversidade, equidade e inclusão? Há quem afirme, por exemplo, que o uso recomendado, regular, de tecnologias pode até permitir reduzir gaps geracionais. Será mesmo assim? Eu acho que a tecnologia tem uma, na minha ótica,
tem sempre duas vertentes, não é? Tudo tem duas vertentes na vida, mas a tecnologia é um movimento agregador. E naturalmente, por exemplo, eu estou aqui a pensar na minha mãe, que era completamente avessa às tecnologias e que hoje em dia, quer dizer, partilha com os seus netos e tudo mais, e há quase um. Aqui, isto são pequenas coisas, não é? Que ajudam neste processo. Mas, por exemplo, a tecnologia, além de ser uma ferramenta extremamente poderosa, não, também tem os seus vieses, não é? Naturalmente, porque, e estamos aqui a falar das redes sociais. Enquanto se eu procurar determinado tipo de situações, eu vou dar um exemplo, eu procuro uma formação ou quero uma coisa em coaching, não é? De repente só estou a ver coisas em coaching, não é? Porque os próprios algoritmos trabalham nesse sentido. Então há sempre este viés por trás. Em função do que eu procuro ou do que eu quero, eu tenho estes vieses e naturalmente que o algoritmo trabalha para isso. Mas, por exemplo, questões positivas, e isto no mundo um bocadinho mais dos RH, as ferramentas de recrutamento diminuem bastante os vieses. Porque se de facto uma ferramenta de recrutamento estiver bem Parametrizada. parametrizada, ela diminui o viés que acontece muitas das vezes quando, imagino, o David vem, com todo o respeito, naturalmente, mas vem a uma entrevista comigo e de repente vem de calções e eu até sou uma pessoa extremamente formal e você pode ser um profissional excelente, mas como apareceu de calções, automaticamente o meu viés é dizer não Não. vou. E então, o que é que acontece? O que acontece é que a entrevista vai ser logo toda pautada por um viés, não é? E tira toda a essência e a beleza do processo, que é se calhar aquela pessoa era excepcional. Então, na verdade, a tecnologia permite-nos diminuir isto, sem dúvida. Mas há coisas que a tecnologia não faz ainda, não é? À data de hoje, que é também nós, além dela analisar dados e medir os impactos, mas não consegue criar esta proximidade. Eh, Empatia, não é? A tecnologia ainda não tem a vertente da Exatamente. empatia. E por isso, pronto. O que é que a tecnologia às vezes nos tira, não é? Apesar de eu sou uma super fã da inteligência artificial, acho que as pessoas, se a usarem devidamente, podem tirar de facto muitos benefícios, mas também nos tira muitas das vezes esta capacidade de sociabilização com os outros. E isso também não é uma coisa positiva, ou seja, é de facto nós conseguirmos gerir este ponto de equilíbrio. A grande questão, David, é o que é o ponto de Sim. equilíbrio, não é? Que é nunca temos uma medição concreta para isto, não é? E isso de facto é É a importante. pergunta para se receber o Euromilhões. A resposta para se receber o Euromilhões. Mas aí, esse liga-se com outra questão também interessante, já tínhamos falado há pouco, mas que retomamos a mesma questão, ou uma outra visão da mesma questão, que é a seguinte: hum, a tecnologia não tem as vertentes tipicamente humanas. E nós temos características que, por enquanto, são insubstituíveis. E, nesse sentido, até que ponto é que as estamos a utilizar bem? Por exemplo, o que é que significa, ou o que é que poderá significar aceitar o outro na sua essência? Ou aceitar o outro como ele é? Essa questão da aceitação genuína, da empatia, da inteligência emocional no dia-a-dia das organizações. Por exemplo, atendendo a diferentes crenças, diferentes valores. E, ligado com isto, a questão se é possível ou não derrubar a barreira do nós e os outros. Hum, eu acho muito interessante esta expressão dos nós e os outros, não é? Onde é que começa o nós, onde é que começa os outros, onde é que começo eu? Se na verdade os outros não são também um pouco reflexo daquilo que eu sou. Claro que cada pessoa tem uma essência individual. Às vezes, quando se ouve estas palavras, as pessoas começam logo com algum. Por exemplo, eu sou uma pessoa de sorriso relativamente fácil, que acha sempre que, que há uma solução para tudo, e as pessoas consideram que isso é porque és demasiado positiva. De todo. Eu sou uma pessoa que de alguma forma tenta encontrar soluções para os processos. E aqui começa a vertente da essência de cada um, que é porque é que se eu sou muito sorridente e sou não sei quê, és demasiado otimista? Não, eu posso ser só assim porque sou assim, não é? Então, a primeira coisa que acontece é a nossa incapacidade de ver no outro aquilo que às vezes nós não temos e de nos podermos complementar. E nós temos esta incapacidade. Ainda, não todas as pessoas, mas a maioria, porque repare, isto também se trabalha, não é, David? E eu acho que isso é uma coisa muito importante, é que nós percebamos que este desenvolvimento pessoal é algo que se trabalha continuamente. Então, em termos práticos, o que é que é importante? É importante que de alguma forma, eu tenho uma escuta ativa. Quantas das vezes é que nós temos uma escuta ativa? As pessoas às vezes estão a falar e eu estou a abanar com a cabeça e a pensar noutra Noutras coisa, coisas. coisa qualquer que não é.
Depois é reconhecer os vieses, que é eu conseguir confrontar os meus preconceitos, não é, inconscientes e esforçar-me para superá-los, não é? Porque reparem, e agora vou-vos dar um exemplo muito simples. Porque é que eu tenho que achar que qualquer pessoa que esteja acima do peso tem, por exemplo, é um Hum, exemplo, tem, porque come compulsivamente. Mas porquê é que ela não pode ter um problema de saúde? exato. Porquê é que ela não pode ter não sei quê? Ou então, e eu vou-lhe dizer isto, eu há tempos tinha uma moça que a trabalhar comigo, uma colega excepcional, que dizia: as pessoas não imaginam o que me deixa triste sempre que me dizem que eu sou demasiado magra, porque eu todas as vezes. Elas acham que isso é um elogio, mas na verdade para mim é uma crítica. Então, nós conseguirmos entender um bocadinho mais o outro, sem na verdade estarmos sempre nesta perspectiva de, por exemplo, porque se ele ri muito, então eu vou criticar. Não, que bom que ele ri muito, quer dizer que traz uma coisa positiva. Então, escutar ativamente, reconhecer viés e os nossos preconceitos, eu acho que isto é extremamente importante. Por exemplo, um líder às vezes tem um viés muito engraçado, que é o da centricidade. O viés da centricidade é o viés em que eu não quero ficar mal com um nem com o outro. Então, quando eu vou fazer uma avaliação de desempenho, tenho que dar entre 1 e 5, dou sempre 3. Três. Não é? É o viés da centricidade. E isto sem querer, são pequenas coisas que acontecem connosco todos os nossos dias, que é a pessoa de repente vai no trânsito e buzina e ela de repente começa a chamar-me imensos nomes e eu, em vez de ficar na minha pacificidade, porque penso, pá, não é comigo, ela só está Sim, chateada com ela, aquilo que eu faço é debitar mais 300 nomes em cima sim. dela, porque na verdade considero o quê? Que ela está-me a atacar. Então, na verdade, a vida não é este processo. Às vezes nós estamos a atacar-nos a nós próprios. Então, escutar ativamente, sem dúvida, reconhecer vieses e criar espaços seguros. E espaços seguros é, por exemplo, quando eu digo às pessoas para virem ao meu encontro e dizer assim: olha, eu precisava de falar contigo, e a pessoa pensa. Eu estou. Se fui chamado aos recursos humanos, é porque vou ser Exato. despedida. Mas porquê? Os recursos humanos fazem muito mais coisas do Do que que despedir despedir pessoas. pessoas. Aliás, é a coisa que nós menos queremos fazer, é Claro. despedir pessoas. Então, o que é importante? E eu acho que isto é que falta nas lideranças e neste tratamento do processo, que é nós não termos problemas em explicar muitas vezes e em mostrarmos às pessoas que estamos a ser consistentes naquilo que estamos a fazer. E aquilo que eu digo sempre é: nós chamamos porque, mesmo que esteja a acontecer alguma coisa de errado, eu estou preocupada. Sim. E se eu estou preocupada, quer dizer que eu continuo a querer cuidar. E eu às vezes brinco, e agora não quero tirar aqui a seriedade deste podcast que eu adoro, mas vou brincar e vou dizer isto, que é uma coisa que eu uso muito também nas minhas formações, que é, eu costumo dizer ao meu marido, enquanto eu refilar, quer dizer que estamos ótimos, estamos continuamente preocupados em manter a situação. Quando eu digo refilar, é dizermos aquilo que queremos, No né? essencial é a questão da comunicação. Exatamente. Então, às vezes nós vemos isso como um aspecto negativo, mas não é. Quer dizer que queremos cuidar do outro. Então, é importante mostrarmos isto às nossas pessoas também, para abrir este espaço. Isso é super importante. E há um outro aspecto que é as pessoas aprenderem, nas diferentes fases da sua vida, a lidarem com a crítica, Sem dúvida. que é uma grande dificuldade. Nós não estamos habituados a ser criticados. É verdade. A dificuldade é enorme, não é? Porque vemos sempre a crítica como um ataque pessoal. E a crítica não é necessariamente, e na maior parte das vezes, não é um ataque pessoal. Como é que lidamos com isso? Isso também é uma forma de construção nossa do outro lado, não é? Do outro lado da mesa, de podermos saber como fazer isso, como lidar com a crítica, com os momentos maus, com termos errado. Faz parte. Errar é normalíssimo. É muito essa lógica de lidar o erro à culpa e a culpa à penalização. E não é necessariamente este o caminho. Posso trazer um exemplo, Claro que sim, David? claro que Ainda, sim. ainda tenho esse Claro que minuto. sim, claro que sim. Então, eu vou trazer este exemplo. O David é advogado, talvez pronto, fica mais relacionado com a área laboral, mas eu vou trazer isto. Eu não sou advogada, ok? E admiro muito a vossa profissão, mas vou dar este exemplo. Porquê é que acontece a maior parte das separações e dos divórcios? Muitas das vezes nem há um efeito substancial. É porque alguém disse, tu não me estás a dar atenção. E a pessoa do outro lado ouviu isto, que é, em vez de dizer, ela está-me a dizer que eu precisa de atenção, a pessoa ouve, ela está-me a criticar, eu não Isso, estou para ouvir críticas. isso. Ok? Atenção, eu não sou especialista em Sim, 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 relacionamentos, sim, sim. mas isto, na verdade, as pessoas costumam dizer, existe uma vida pessoal e existe uma vida profissional. Mas nós, na verdade, somos a mesma Sim, pessoa, não é? sim. Claro que eu posso tomar a decisão de não falar sobre determinado tipo de coisas na minha área de trabalho e tudo bem, Claro. mas eu sou a mesma pessoa. Então, isto acontece dentro do meu local de trabalho. Então, eu trago isto e o que é que eu penso? Eu vou e digo a um colega: olha, eu acho que se calhar podias fazer desta forma. E automaticamente o sino vermelho lá em cima diz:
ele está-me a criticar. Não, ele só está a tentar ajudar. E às vezes é genuíno, ok? É extremamente genuíno, mas nós não conseguimos ver os outros, não é? Porquê? Porque só nos estamos a olhar verdadeiramente para nós. Então, nós e os outros é mesmo isto: é nós temos de facto a capacidade de fazer esta integração em conjunto e é um caminho. E eu devo dizer que acho que é um caminho que está a ser construído, que começamos a ter muito mais pessoas sensíveis a este tema e as que não estão vão ficar, porque de alguma forma ele vai tomando proporções maiores ao longo do tempo e as pessoas também se vão sensibilizando. E eu, por exemplo, lido muitas das vezes com diretores gerais muito de pulso e tudo mais, no sentido da racionalidade, e é muito giro de repente ouvir as pessoas dizer: se calhar de facto nós temos que olhar para isto de outra maneira. Se calhar aquilo que eu acho que é importante para mim não é assim tão importante. Muito bem. Wanda, olha, gostava de lhe agradecer imenso pela partilha da sua visão e da sua experiência de vida. Acho que foi muito útil. Tomei imensas notas para a minha vida também profissional da própria gestão do escritório. Gostava mesmo de lhe agradecer a disponibilidade para participar neste podcast, dedicado à diversidade, equidade e inclusão. Estamos completamente à sua disposição para as questões que tiver, para os desafios que nos quiser colocar. Foi mesmo um prazer tê-la connosco. Muito obrigado. David, eu é que agradeço e vou mais uma vez dizer isto. Deixe-me só deixar uma mensagem para quem nos vai ouvir, porque eu espero que as pessoas nos ouçam, que também elas tragam reflexões. Eu também quero aprender muito com todos aqueles que trabalham estes temas, por isso tragam-nos essas reflexões e parabéns pelo vosso trabalho. Espero continuar a aprender muito com o vosso podcast, que é o que tem acontecido. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. A diversidade, equidade e inclusão não é apenas uma marca ou uma suposta mera questão de justiça social. Existem indícios relevantes da sua importância, nomeadamente como motor da inovação, da criatividade, da eficácia e do crescimento. Cabe às empresas o papel de transformar este desígnio social em ambientes profissionais diversos, mais justos e inclusivos, com benefícios claros para todos. Salvo melhor opinião, este caminho implica uma aposta na formação, mas também na avaliação regular das práticas e procedimentos da empresa, mas também na análise de casos de estudo e de outras experiências. Todavia, devemos ter presente que não há sistemas universais para todos os tipos de empresas e de setores profissionais. Porém, há boas soluções para casos concretos. Pode seguir-nos na Apple Podcast, no Spotify e no YouTube, bem como enviar-nos as vossas questões, sugestões e comentários. Estamos ao vosso inteiro dispor para debater temas do mundo do trabalho. Até à próxima semana.